Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe do berçário. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E eu também quero te convidar a fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. Lá nós trocamos sugestões, tem chamadinhas, tem sugestões de atividade, de brincadeiras, lembrancinhas, tudo que você puder contribuir conosco, nós também aceitamos. E esse material que eu preparo aqui, eu também envio para lá. Se você tiver interesse, entra no nosso grupo. E sem mais demoras, vamos para a nossa lição número 6, que traz por título Elias ajuda uma mamãe. E eu trago essa sugestão de hino para vocês, Elias, o profeta de Baal. Não é bem da parte que nós queremos da história, mas fala sobre Elias. E o nosso textuário fala assim: o Senhor é bondoso. E vocês viram esse recurso que tem aquela mão que a gente faz EVA, que é uma mão que a gente veste na nossa, que é bem grande? Então, mostra assim o quão bondoso Jesus é. Se você puder confeccionar, ou se você já tiver confeccionada, é um momento muito legal para você estar usando com essas crianças. E aí vai abraçando cada uma deles e vai falando: Felipe, o nosso Senhor é bondoso. Pedro, o nosso Senhor é bondoso. Maria, o nosso Senhor é bondoso, certo? E para a nossa aula, eu trouxe para vocês essa sugestão dessa tia que ela confeccionou. Eu achei lindo esses personagens dela. Olha ali que bonitinho a bacia com trigo, um pouquinho do óleo. Eu achei muito bonitinho o recurso que ela trouxe. Se você se interessar, deixei ali também o endereço da onde eu encontrei essa inspiração. E o que ressaltar na história? Primeiro, você vai falar com as crianças que o profeta ouviu a voz de Deus e obedeceu. Por isso, foi cuidado e protegido por Deus. Porque o Senhor fala para o profeta: ó, fala agora você vai até um deserto. E ele foi no deserto, e lá você vai ser alimentado por corvo. Improvável, muito improvável, mas ele foi. E ele foi no deserto lá, tinha um ribeiro ali perto, ele ficou perto daquele ribeiro sendo alimentado por corvo, e logo aquele o ribeirinho ali que ele tinha, aquela água secou também por causa da seca. E aí ele fala assim: agora você vai até uma cidade chamada Serepta e lá tem uma viúva que vai te alimentar. Que também era algo improvável. Como assim? A viúva era que todo mundo ajudava as viúvas, né? As pessoas ajudavam as viúvas porque elas não tinham recursos próprios. Mas essa iria ajudar o profeta. E o profeta obedeceu. Ele podia, mas Senhor, mas uma viúva naquela cidade? Não, ele foi e obedeceu a voz do Senhor. E aí, também é bonito a gente ver que a viúva também obedeceu à voz de Deus, porque o Senhor fala lá no versículo, né? Ordenei a uma mulher viúva que lhe dê comida. O Senhor tinha falado com a viúva também. Olha como Deus faz tudo maravilhosamente bem. Naquela cidade podia ter várias viúvas. Uma delas ouviu a voz de Deus. E essa que ouviu a voz de Deus foi abençoada. Que mais que teve lá? A viúva fez como o homem de Deus lhe havia pedido e mudou a sua história de morte em história de vida. Olha a importância. Por que Elias ajudou aquela mulher? Porque aquela mulher também ajudou Elias. Ela fez como Elias tinha dito. Ele falou assim: vai, prepara, mas traz primeiro para mim. Porque ela tinha falado assim: olha, isso aqui é a água eu te dou, mas agora você querer a comida, eu só tenho esse pouquinho de farinha e pouquinho de azeite, vou construir um pãozinho e depois eu e meu filho vamos comer e vamos esperar a morte. O profeta falou: não, faz assim como você está dizendo, mas traz primeiro para mim. E ela foi. Então, qual era a sentença daquela viúva? Comer aquele pão e esperar a morte. Só que quando ela resolve obedecer à voz de Deus, ouvir o que o profeta falou para ela vai e faz. E quando ela vai levar para o profeta, ela vê o quê? Ela ouviu a voz de Deus, ela fez o que o profeta pediu e aí ela foi abençoada. E ela viveu muitos dias até que chovesse novamente. E aí a gente vê que mesmo eles obedecendo a voz de Deus, veio a morte naquela casa, para que a mulher pudesse crer que o nosso Deus não é apenas o que dá alimento, mas também dá vida. Porque ela cria, então, não, agora eu creio em Deus, eu sei que Deus é poderoso e não vai deixar faltar comida.
E ela foi crendo nisso, que Deus era poderoso, não ia deixar faltar comida, não ia deixar faltar comida. E aí se acomodou nesse nível de fé. E você falou, não, quero que ela tenha mais fé. Lembra do exemplo do grão de mostarda? Que era pequenininho? Só que não é para tua fé ficar daquele tamanhinho do grão de mostarda. É aquele pequenininho semeado, ela cresce e torna-se uma árvore enorme. Só que você precisa ter um estágio. A tua fé pode começar pequenininha. E aí ela vai crendo. Primeiro ela teve que crer no que Deus falou. Olha, falando com ela, vai vir um profeta aí e você vai alimentar ele. Ela achou que então, não, eu vou alimentar, mas eu acho que Deus vai mandar aqui já os anjos trazer para mim toda a comida. Eu acho que vai dar tudo certo aqui, tô achando. Assim como Elias, Deus falou para Elias, ó, Elias, vai lá naquele lugar que eu vou mandar os corpos para dar comida. Amém. Elias achou que ia passar todo o tempo até chover de novo naquele lugar. De repente, ele, acordou um dia e não tinha mais água. E ele vendo cada dia diminuindo a água, cada dia diminuindo a água. E aí, quando acabou aquela água, o Senhor não falou, foi um pouco antes daquela água acabar. Esperou acabar. Agora quero dar uma medida a mais de fé para o meu profeta. Agora vai lá, agora você vai ser alimentado por uma viúva. Você achou que o corvo estava estranho, pois agora você vai naquela cidade e uma viúva vai te alimentar. E ele teve que ir para aquela porção de fé. Aí, quando ele chega lá, não, o Senhor tá subindo na cidade. A viúva, não, agora eu vi que o Senhor é comigo, porque ele não deixou a farinha acabar. Então, o Senhor é comigo. Só que aí vem a morte. Ela fala assim, mas e na hora que veio a morte, o que, que a viúva já faz? Ah, mas olha só, você veio aqui para trazer morte para minha casa. Ela esqueceu que ela e o filho dela iam morrer logo em seguida que começa aqui no primeiro dia, aquele último pãozinho que eles tinham. Quanto tempo eles viveram? Né? Até que isso acontecesse. Quanto tempo mais o Senhor foi multiplicando? Mas naquela hora, a fé dela faltou. Ela achou que não, tá, tudo bem, o senhor trouxe aí, poder multiplicar, mas é só até aí que o senhor pode agir. Nessa área, com a morte, o senhor não pode agir, porque ela já tinha perdido o marido. Se ela era viúva, ela era casada, ela tinha perdido o marido. Então, ela quer dizer assim, Deus não dá jeito para a morte, ele dá jeito para a comida. Então, às vezes a gente tem áreas da nossa vida que a gente acha que Deus pode agir, mas em outras áreas Deus não pode. E Deus queria mostrar, não, eu posso agir nessa área também. Vamos para uma medida maior de fé. E que aí que aconteceu? O profeta se levantou, foi orar a Deus e foi agindo com fé e Deus ressuscitou aquela criança. Então, às vezes as lutas vêm para Deus alicerçar um pouco mais a nossa fé, porque senão nós ficamos estagnados e paramos naquele grão de sementinha, naquele grão de mostarda de fé. E Deus quer uma fé que mova montes, certo? É uma fé, não uma pequena fé, mas uma grande fé. E quanto mais a gente vai, a nossa fé só vai aumentando à medida que nós vamos conhecendo quem é o nosso Deus. Então, fale para suas crianças com breves palavras, não dessa forma que eu ensinei para você, porque isso vai ser enfadonho, eles nem vão entender. Mas conte que Elias ajudou uma mamãe viúva, não só a sobreviver, mas a ter fé em Deus. Amém? E à medida que a fé da viúva ia sendo acrescentada, a fé de Eliseu também ia, certo? E trago uma sugestão para vocês aqui de brincadeiras, que é brincar de casinha, fazendo comidinhas, assim como a viúva fazia comidinha para ela, para o filho e para o profeta, leve alguns, ou peça para alguma das crianças levar, e você, professora, brinque junto com as crianças, com as panelinhas, porque o que acontece? As crianças nessa idade têm dificuldade de compartilhar, certo? Porque é tudo dele, é próprio da característica mesmo dessa fase que eles estão passando. Só que a gente vê que a viúva, ela compartilhou a comida com o profeta, que era uma coisa só dela. Compartilhou. Então, nós também podemos levar no brinquedinho e compartilhar com os nossos amiguinhos. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se você gostou dessa dica, já deixa o seu like. E se você quiser, compartilhe com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Deixe seu comentário e até a semana que vem. Tchau, tchau!